Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendereis o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito que será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos telespectadores e irmãos na fé, família Canção Nova, é com muita alegria que nos encontramos novamente para continuarmos este programa A Luz da Fé. Este caminho que nos ajuda a compreender a riqueza do Catecismo da Igreja Católica e a procurar, na sequência do que falávamos no último programa, como transmitirmos esta grande revelação que o Senhor Deus fez chegar até nós. E que nós hoje somos também responsáveis pela mesma transmissão. Lembro sempre que seguimos o IUCAT, o Catecismo da Igreja Católica para Jovens, mas que qualquer pessoa em qualquer idade pode naturalmente ter acesso, até porque a forma gráfica é muito acessível, muito bem apresentado, com uma vantagem muito grande para muitas pessoas de ter conceitos que são definidos, expressões que são clarificadas. Por exemplo, olhando aqui para a página 18 do IUCAT, diz o que é missão. Esta palavra que vem do latim missio, que significa envio, a missão é a essência da Igreja e o mandamento de Jesus a todos os cristãos de anunciar o Evangelho com palavras e atos, de forma a que todas as pessoas optem livremente por Jesus Cristo. Então reparem, às vezes há palavras que nós falamos muitas vezes, usámos-las demasiadas vezes, mas nem sempre vemos o seu peso verdadeiro, o seu sentido. Então, é exatamente este o tema também de hoje. Percebermos claramente qual é esta missão da Igreja, e a Igreja que somos todos nós, os batizados. E o Catecismo faz-nos uma pergunta, é a pergunta número 11 neste capítulo, na página 18, por que transmitimos a fé? E a resposta é esta. Transmitimos a fé porque Jesus ordenou-nos: ide, fazei discípulos de todas as nações. Evangelho de Mateus 28, 19. O último capítulo de São Mateus. Então, a transmissão da fé é nada mais, nada menos que o mandato de Jesus Cristo. A todos os membros da Igreja, ser batizado é ir e fazer discípulos de todas as nações. Porque, como a palavra missão nos dizia, só conhecendo Jesus Cristo é que se pode optar por Ele. Só se ama quem se conhece. Então é importante dar a conhecer Jesus Cristo. E dar a conhecer não é apenas por palavras, é muito até mais pelas ações, pelos gestos e, se for preciso, por palavras. Mas, de facto, esta missão, embora teoricamente a saibamos, porventura nem sempre a temos posto em prática. Então o Catecismo ajuda-nos a perceber isto dizendo o seguinte: nenhum cristão autêntico deixa a transmissão da fé apenas ao cuidado dos especialistas, catequistas, párocos, missionários. Somos cristãos para os outros. Isto significa que cada cristão autêntico deseja que Deus chegue também aos outros. Ele diz para si: o Senhor precisa de mim. Sou batizado, confirmado e responsável para que as pessoas à minha volta façam a experiência de Deus e cheguem ao conhecimento da verdade. Primeira carta de Timóteo 2, 4.
Madre Teresa utilizou uma boa metáfora e diz ela: é frequente observares fios elétricos ao longo da estrada. Se a corrente não passa por eles, não há luz. O fio é o que somos tu e eu. A corrente elétrica é Deus. Temos o poder de a deixar passar através de nós e assim fornecer ao mundo a luz, que é Jesus, ou de recusarmos a Ele que sirva de nós, permitindo que com isso, que a escuridão se alastre. Reparem esta imagem tão bela da nossa grande Santa Teresa. Nós somos os condutores dessa luz, esses fios, mas de facto, se nós não fizermos essa missão, cada vez mais o mundo continua às escuras. E é importante, sem alarmismos, mas vermos como as muitas situações de conflitos que acontecem no mundo de hoje, mas não só. Veja-se, por exemplo, até no desporto, que tantas vezes, e foi naturalmente inventado e criado não só para o bem físico, mas também para o lazer, para a comunhão de pessoas, como tantas vezes é também sinal de manifestações indevidas e naturalmente de violência verbal, psicológica. Então é importante cada vez mais termos consciência de que o mundo precisa de conhecer Jesus Cristo. E esta missão hoje cabe-me a mim e a cada um de nós, todos nós. E por isso é que temos esta grande tarefa porque recebemos de Deus, dar a conhecer. Sempre. Olhamos sempre a figura de Maria. Ela recebe Jesus e a primeira coisa que faz, logo após a encarnação, é ir ao encontro de alguém. Não apenas para servir a prima, porventura no serviço da casa, buscar água, tratar da vida normal de uma vida de casa, mas já leva Jesus para fazer com que João Batista exulte de alegria. Portanto, quem recebe Cristo não pode mais calar-se. Aquele cego de nascença, quando é curado por Jesus, salta, dá pulos de alegria a anunciar. Não sabia quem era, mas quem era que o curou? Ele sabia isso sabia. Aquela samaritana vem buscar água à fonte, ao meio-dia, a hora mais quente, porque naturalmente necessitava de água para confeccionar os alimentos, para beber, para a higiene. Mas quando encontra Jesus, esquece da água, esquece os cântaros e corre a toda a pressa a dizer à Samaria: eu vi o Messias. Então reparem, é esta maravilha que é preciso hoje. Dar a conhecer Jesus. Dar a conhecê-lo nos gestos do dia a dia. Mas para isso precisamos de o conhecer também. Precisamos ter estes momentos de aprofundamento da nossa fé, de percebermos a riqueza, e por isso a Igreja, a partir do Vaticano II, fez-nos entender que era preciso um documento onde as verdades da nossa fé, este depósito da fé fosse tornado mais acessível. Depois, não só o Catecismo da Igreja Católica se torna próximo de todos, mas era preciso algo que ainda ajudasse a entrar mais a fundo neste catecismo. Então surgiu o compêndio e surgiu o IUCAT. Estão a ver, a Igreja está sempre preocupada em que nós possamos enriquecer na fé, aprofundar esta beleza de Deus, para que depois o testemunho seja mais autêntico, mais verdadeiro e seja naturalmente a nossa própria vida. Gastarmos a vida a anunciar Cristo. Isso cabe a todos. Não é só aos padres, ou aos senhores bispos, ou às religiosas, ou aos leigos consagrados, mas cabe a todos. Porque todos, os batizados, temos esta missão. Somos os casais, na sua própria casa, são testemunhas da fé para com os seus filhos. Ou às vezes são os filhos que são testemunhas para os pais, tantas vezes tem acontecido isso, não é? Mas somos testemunhas. E testemunha é dizer: eu senti, eu vivi. Não é? Não é só eu vi, eu vivi. Eu tive esta experiência de fé. A maravilha, por exemplo, que acontece na Igreja através dos movimentos. E sobretudo aqueles que são mais de caráter querigmático, de primeiro anúncio, não é? Quantas vezes pessoas que chegam para uma experiência de fé
praticamente sem sentido para a vida, desanimadas, abatidas, e saem dessas experiências de fé completamente irradiantes, completamente cheios de alegria, porque encontraram Cristo, fizeram uma experiência com o Senhor. Então depois já não se calam mais, depois gastam uma vida a anunciar este mesmo Jesus. É exatamente essa a nossa missão e é isso que a Igreja nos pede, sermos esses transmissores da própria alegria de Jesus Cristo. O Yucat vai mais a fundo e diz-nos como sabemos o que pertence à verdadeira fé. Sim, é verdade. Pode surgir esta dúvida. O que é verdade, o que não é verdade, até porque hoje há muita coisa que também corre, há muita informação, muita mentira. Então é importante não esquecermos que a Igreja sempre teve o cuidado de nos dizer a verdade. Até porque, como diz Jesus, a verdade vos libertará. Então olhemos como é que o Yucat nos ajuda. Encontramos a verdadeira fé na Sagrada Escritura e na tradição viva da Igreja. O Catecismo trata isto nos números 76, depois até ao número 100, praticamente. Estes números todos deste grande Catecismo ajudam-nos a perceber a riqueza da fé na Bíblia e na tradição. Mas olhando o resumo deste Yucat, diz-nos o seguinte: o Novo Testamento surgiu da fé da Igreja. Escritura e tradição pertencem-se mutuamente. A transmissão da fé não ocorre primordialmente através de textos. Santo Hilário de Poitiers, bispo da Igreja Antiga, dizia: a Sagrada Escritura está escrita no coração da Igreja, mais que em pergaminho. Já os discípulos e os apóstolos tiveram a experiência da vida nova, antes de mais, através da comunhão viva com Jesus. A jovem Igreja convidou outras pessoas a esta comunhão, continuou de outra maneira após a ressurreição. Os primeiros cristãos eram assíduos ao ensino dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Atos dos Apóstolos 2, 42, 46. Eles eram unidos entre si, mas tinham espaço para os outros. É isto que constitui a fé até hoje. Os cristãos convidam outras pessoas para descobrirem a comunhão com Deus, a qual, desde os tempos dos apóstolos, se manteve genuína na Igreja Católica. Então, aquilo que é verdade é naturalmente o que está contido na Sagrada Escritura, mas também na tradição da Igreja. Estas duas grandes fontes. E o que o Catecismo nos diz é que, de facto, esta mesma transmissão é feita sempre a partir do testemunho de vida. Como vós sabeis, a Sagrada Escritura não aparece de uma só vez, não se escreve de um dia para o outro e antes, e muito antes de ser escrita, foi passada por transmissão oral. Só para termos uma ideia, em relação ao Novo Testamento, o primeiro escrito do Novo Testamento é do ano 52. Dizíamos que este escrito do Novo Testamento, que data do ano 52, revela claramente como durante pelo menos 20 anos não há nenhum texto do Novo Testamento. Havia, naturalmente, o Antigo Testamento, que nós conhecemos, mas a verdade da fé transmitiu-se. Até porque Jesus, durante o seu tempo de vida pública, não escreve nada. A única coisa que sabemos que escreveu foi no chão, em frente ao templo, estando a escrever no chão quando trazem aquela pecadora para ser condenada. Mas o que é certo é que os gestos, as palavras de Jesus, passaram e ficaram tão gravadas no coração dos apóstolos e dos discípulos que isso se vai transmitir oralmente. Recordamos, por exemplo, aqueles dois discípulos de Emaús, em São Lucas, capítulo 24, que depois da paixão do Senhor vão para casa desanimados, abatidos, tristes,
porque pensavam que o Messias ia salvar Israel e afinal já morreu, já lá vão 3 dias. Embora ouvissem dizer que umas mulheres diziam que estava o túmulo vazio, mas não o tinham visto, foram para casa. E Jesus caminha com eles, conversa com eles sobre as Escrituras, e só quando parte o pão na casa deles é que eles perceberam que era Jesus. E esse gesto ficou tão gravado nos discípulos e nos apóstolos que nunca mais a esquece. Aliás, a Eucaristia é conhecida sempre pela fração do pão. Portanto, ninguém naquele tempo dizia vamos à missa, vamos à Eucaristia, mas vamos à fração do pão, ao ensino como está nos Atos dos Apóstolos. Portanto, a transmissão da fé era passada por gestos, e são muitos os sinais que nos aparecem no Novo Testamento, dá-se concretamente nos Atos dos Apóstolos, né? O que é que os apóstolos faziam para mostrar que estavam em nome de Jesus Cristo, né? Por aquilo que diziam, por aquilo que faziam. E isto vai passando de coração a coração, pessoa a pessoa, e naturalmente com a própria vida da Igreja, porque a transmissão da fé não é passada como se fosse um telefone sem fios, em que eu digo à pessoa da frente e a pessoa depois vai dizer a outra pessoa. Não. Esta transmissão passa pela própria vida, por aquilo que se vive no dia-a-dia. Não é? Os apóstolos, o que faziam, o que diziam, mostravam com a sua própria vida o próprio Jesus Cristo. Não é? Então São Paulo é fantástico ao mostrar claramente como fala, como reza, como depois escreve mais tarde, mas primeiro como é que ele faz o estar com as pessoas, o falar um tu a tu, o sacrificar-se, naturalmente para que não fosse pesado a ninguém, mas passasse a grande mensagem de Jesus Cristo, são exatamente o sinal de que esta revelação de Deus passa não só por escrito, mas antes de ser escrita, ela é naturalmente anunciada e testemunhada com a própria vida. E a escrita depois é naturalmente feita por aquilo que o Catecismo chama pelos apóstolos ou pelos, se me permitis aqui uma expressão, os varões apostólicos. Ou seja, porque nem todos os textos do Novo Testamento são escritos por apóstolos, concretamente o Evangelho de Marcos, não é? O chamado João Marcos, que acompanha há algum tempo Paulo, mas que sobretudo acompanhou São Pedro, até porque São Pedro não sabia muito de grego e João Marcos sabia, e então é o grande acompanha São Pedro na pregação em Jerusalém, vai depois para Roma, e depois vem para Alexandria, e aí é que termina a sua vida. Mas Marcos não era apóstolo, propriamente dito. Depois também a carta aos Hebreus, sabemos que não é da origem de São Paulo, mas de um judeu convertido. Então, para responder também a algumas perguntas que se colocavam, a Igreja usa esta forma: os apóstolos e os varões apostólicos, aqueles que naturalmente escreveram os livros do Novo Testamento. E que nos permitem hoje, naturalmente, compreender a verdade sempre na linguagem própria também daquele tempo. Mas o importante é perceber que naquela palavra, na palavra da Sagrada Escritura, está naturalmente a grande revelação de Deus. E quando nós lemos um texto com uma linguagem própria daquele tempo, nós estamos naturalmente a perceber aquilo que Deus nos quer dizer hoje, porque esta palavra é viva, esta palavra não é transmitida de forma seca, mas sim pela ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo permite que naturalmente nós possamos compreender aquilo que o Senhor nos quer dizer agora e em cada momento. O Catecismo, citando o número 9 da Dei Verbum, esse grande documento, volta a sublinhar, do Concílio Vaticano II, que fala com muita clareza, com muito amor da Palavra de Deus, diz o seguinte, no número 9: portanto, a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura estão intimamente unidas e compenetradas entre si, com efeito, derivando ambas da mesma fonte divina, fazem como que uma coisa só
e tendem ao mesmo fim. Portanto, a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura têm uma fonte, é a sua fonte divina, e fazem ao mesmo tempo essa transmissão como se fosse uma só, e com este fim que é levar-nos para Jesus Cristo. Podíamos também, e o Catecismo, por exemplo, ajuda a perceber quem é o apóstolo, não é? O apóstolo, no Novo Testamento, aparece primeiramente como designação dos 12 homens que foram chamados por Jesus a ser os seus mais estreitos colaboradores e testemunhas. Também São Paulo pôde entender-se como um apóstolo chamado por Cristo. Portanto, aqueles que o Senhor chamou, quer no grupo dos 12, quer depois, mais tarde, depois da ressurreição de Paulo, são aqueles que, instruídos pelo mesmo Jesus, e Paulo, não estando no grupo dos 12, sem dúvida que está algum tempo depois com alguns dos 12, mas, sobretudo, tinha uma vantagem, tinha uma boa formação na escola de Gamaliel e, portanto, conhecia muito bem o Antigo Testamento, conhecia bem a revelação de Deus, de maneira que só lhe faltava conhecer Jesus Cristo. E a prova é que quando ele, antes de conhecer Jesus, persegue a Igreja, porque pensava que era uma seita, mas quando ele vê que Jesus é o mesmo Deus, verdadeiro, então ele agora gasta a sua vida toda a anunciá-lo e a fundar comunidades. Portanto, é um apóstolo, sem dúvida nenhuma, tão importante e tão igual aos outros 12, porque trabalhou, talvez de forma ainda mais dedicada, para que Cristo fosse mais conhecido, com a vantagem de poder argumentar bem o que estava no Antigo Testamento não era de forma nenhuma diferente, mas só se compreendia agora com Jesus Cristo. Portanto, a vantagem de São Paulo é essa, conhecer bem a Palavra de Deus, conhecer a Escritura, e então a partir daí vai perceber o que está dito. Agora é personificado na pessoa de Jesus. Mas diz-nos o Catecismo que pode a Igreja enganar-se em questões de fé? A totalidade dos crentes não pode errar na fé, porque Jesus prometeu aos santos, aos seus discípulos, mandar-lhes o Espírito da verdade e conservá-los na verdade. Portanto, o perigo de erros não é naturalmente fácil. Porquê? Porque nós, hoje, não estamos a ler alguma coisa do passado, mas, como disse, a Palavra de Deus, a Sagrada Escritura, é uma palavra viva hoje de Deus. Ela sai do coração de Deus para nós. Quando estamos a lê-la, ela não está ali a ser de um livro escrito há muitos anos, mas sai do coração de Deus. Então é uma palavra viva. É uma palavra viva porque ela vem pela ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o nosso defensor, é o Paráclito, é o nosso advogado. Então não nos permite que nos enganemos. É por isso que nunca a palavra de Deus foi desvirtuada. Embora, como sabemos, tenha aparecido algumas heresias, mas as heresias são sempre fruto do excesso de algumas pessoas, mas, na verdade, a revelação como tal, essa nunca se desvirtuou ao longo destes 2000 anos, porque o Espírito Santo nos diz o que é verdade, nos ilumina, nos ajuda a compreender e o nosso amor a Cristo nos permite que essa verdade seja, de facto, mais acessível e mais compreensível para depois também ser testemunhada com a própria vida e, portanto, não haver perigo de erros. Mas iremos continuar este aprofundamento da nossa fé a partir da Sagrada Escritura e da tradição no próximo programa. Espero que todos possam continuar a estudar, a reler, a meditar também estas verdades de fé, porque elas nos querem ajudar apenas a conhecer muito melhor, para amar muito mais a pessoa de Jesus Cristo e, naturalmente, o nosso Deus, porque é isso que a Igreja nos pede, para depois também, então, com a vida, sermos essas testemunhas. Permitam-me, então, que deixe este desafio. Se quiserem algum comentário, alguma pergunta que possa ajudar a esclarecer mais, lá enviem por mail para esse endereço que vos aparece em rodapé e depois teremos gosto, num próximo programa, poder ajudar a esclarecer melhor.
O que queremos é que todos, como cristãos, jovens ou adultos, das nossas terras de Portugal, possamos então perceber e amar cada vez mais esta palavra, esta revelação de Deus, este amor que Deus tem por nós, esta revelação que Ele faz para que cada vez mais haja homens e mulheres que se deixam iluminar por Deus e sejam depois também testemunhas e transmissores dessa luz que é Deus, o Deus verdadeiro, o Deus do amor. Peçamos então, através da Virgem Maria, que nos dê um coração dócil, um coração capaz de acolher, capaz de meditar no silêncio, capaz de aprofundar as verdades de fé, para depois também, com muita humildade, a transmitirmos. E que a bênção do Senhor desça sobre nós e connosco permaneça para sempre, para sermos fiéis a esta missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.